crente lavado e remido, jamais existe vida, mesmo estando em perigo vai a lutar. O crente lavado e remido, comprado com sangue de Cristo, é mais poderoso que um vulcão. quando ele abre Da boca vai labareda de fogo e vai queimando mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente, e o inimigo quer roubar a sua fé vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. mas não vai conseguir, Você tem força de um leão, não vai conseguir. quem pode contra O o seu Deus, mas não vai conseguir. Esse império vai cair com o poder da oração. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, fique nesse chão, com a força e o poder de um grande campeão. que eu conheço só tem vencedor. Senhor, Porque aqui na terra é glória do Senhor. Senhor, É claro que o inimigo te conhece bem e quer te humilhar e quer te derrotar, mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos, mas não vai conseguir. Você tem força de um leão, mas não vai conseguir. Quem pode contra o seu Deus, mas não vai Conseguir Esse império vai cair. pelo poder da oração. 13 horas, quero ver o inimigo ficar na reta dele, é igual a vitória. Levanta a cabeça, meu irmão. Abre forte na sua fé, em nome de Jesus. Crente lavado e remido, comprado com sangue de Cristo. Vamos cantar comigo assim, ó. Pra cima dele. Crente lavado e remido, comprado com minha vida, Mesmo estando ferido, vai a lutar. O crente lavado e remido, comprado pelo sangue de Cristo, é mais poderoso. que um vulcão. Quando ele abre a boca, vai uma vareda de fogo. Vai queimando mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente, e o inimigo quer roubar Para a sua fé, mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. mas não vai conseguir, Você tem força de um leão, mas não vai conseguir, quem pode contra o seu Deus? mas não vai conseguir. Esse império vai cair com o poder Da oração, Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, fique nesse chão, com a força e o poder de um grande campeão. Até que eu conheço só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem e quer te humilhar e quer te derrotar, mas não vai conseguir, não vai conseguir, vai conseguir. O poder da oração, com o poder da oração, com o poder da oração. Aleluia. O crente lavado e remido, comprado com o sangue de Cristo. Afra
Deus, foi Deus, foi Deus, esse mesmo Deus vai fazer milagre por você. A do Senhor Quitéria Soares, Beta Barbosa, Pai do Senhor, uma boa noite para todos vocês. Aquele que acredita no Senhor e faz parar o sol, e faz chuva cair, faz machado flutuar. Porque Deus surpreende quando tudo vai em casa, quando Deus surpreende. Abre o mar, faz o boto andar, no poder da sua voz, esse Deus surpreende. Responda pra mim agora. Quem fez o mundo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez lindo assim foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de mim. Cantar, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Esse mesmo Deus vai fazer milagre por você. Eu quero mais pressão, vai, vai. Quem fez o mundo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo falar foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de mim. Me deu a voz pra cantar. Foi Deus, foi Deus. Me fez o braço louvar. Foi Deus, foi Deus. E esse mesmo Deus vai fazer milagres por você. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, boa noite, boa noite. Nós hoje vamos falar de um homem chamado Noé. Noé 6:5. Aleluia. Noé 6:5, quando diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus. Noé era um homem. Essa história de Noé, que se encontra em Gênesis 6, né? 6:5. Essa história de Noé, Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus.
gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E essa história, a história de Noé, Pai Senhor Leonora, a história de Noé, nós encontramos no livro de Gênesis. Gênesis 6, 5 em diante. E eu vou falar um pouco do perfil de Noé. O perfil dele. Aleluia. A justiça, um estilo de vida moralmente virtuoso, ligado a um padrão que vem de Deus, qualifica uma pessoa a liderar o povo de Deus. É o perfil e liderança de Noé. Aleluia. Noé, homem a quem Deus escolheu para resgatar a humanidade da extinção, e demonstrou exatamente esse tipo de justiça. A humanidade havia se tornado tão má, que Deus jurou destruir os seres humanos e todas as coisas viventes na terra. Porém, o anúncio do juízo de Deus não chegou desacompanhado de esperança. Deus encarregou Noé para ajudar a salvar os remanescentes. Deus não escolheu Noé a esmo. Ele sabe com quem pode contar para realizar as coisas. Deus sabe com quem vai contar. Deus conhece o coração do homem, né? E não significa necessariamente a pessoa mais habilitada, talentosa ou destacada na sociedade. Deus escolhe as pessoas que diariamente andam com Deus, andam com Ele. As pessoas que ouvem a voz de Deus e seguem a liderança de Deus. Não era um homem exatamente assim. Noé. Sem dúvida, Noé teve suas fraquezas e defeitos, como todos nós temos, mas ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Esse andar íntimo com Deus o tornou justo diante do Senhor. No capítulo 6, 9, quando diz que eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por isso que é bom, é muito importante você andar com Deus. Andar com Deus. Ter intimidade com Deus. Ter comunhão com Deus. Confiar em Deus. Crer em Deus. Ser fiel a Deus. Andar com sinceridade com Deus. É o que mais nós estamos escutando de uns tempos para cá. É o que mais nós estamos escutando pelas redes sociais, pelas profecias que são feitas, que Deus, Ele vai tirar a máscara de muitos. Tem muitas pessoas
mascarada na casa de Deus. Muitas pessoas enganando a si próprio, achando que Deus não vê tudo. Você vê que Deus, a palavra do Senhor, ela nos diz que Noé era homem justo, íntegro. Ele era homem justo, íntegro e andava com Deus. Ele andava com Deus. A justiça qualificou Noé para que fosse instrumento de Deus para salvar a humanidade da aniquilação. E a insistência de Noé fez com que ele e seu ente querido fossem, aleluia, poupados da morte certa. Você vê aí, Noé continua sendo exemplo de tipo de pessoas que Deus deseja usar. Deus não mudou. Mesmo agora, está em busca de líderes justos que possa ajudá-lo a mudar o mundo. Mas o que nós, ultimamente, a gente vem vendo, ouvindo, é escândalos em cima de escândalos. É coisas que a gente fica ouvindo e vendo. Aleluia. Dentro da própria igreja. Então, Deus tem estratégia. Aleluia. Pastor Neceilda. Deus tem estratégia. Aleluia. Ele tem estratégia. Deus faria o milagre. Deus faria milagre. Mas exigia do povo, cooperação, confiança, coragem. E Deus usou Noé para ser a porta aberta para aquele povo rebelde se salvar. Mas eles não quiseram. Tanto não quiseram que a Bíblia conta que quem entrou na arca foi só Noé e a sua família. Que o povo chamava ele de louco, dizia que ele era doido. Quando Jesus diz para mim e para você, quer dizer para você ou para mim, siga-me, vamos seguindo. Vamos seguindo os passos de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus. Josué, ele compartilhou, aleluia, com o povo que o Senhor lhe deu. Porque Deus, ele dá estratégia para os líderes. Porque aqui está falando do perfil da liderança de Noé. A estratégia de Deus, ele incentiva, a estratégia de Deus, ele incentiva você orar, você buscar a Deus. Essas são a estratégia de Deus. Aleluia. E como eu li o texto de Gênesis 6, nós vamos também aprender lições espirituais da vida de Noé. Porque são ensinamentos bíblicos que nós aprendemos lendo a Bíblia, lendo as histórias da Bíblia. Elas são ensinamento para mim, para você. E para
cada dia eu e você crer que o Deus que andou com Noé é o mesmo Deus que anda com você, que anda comigo. O mesmo Deus que respondeu a oração daquele povo do passado, ele responde hoje no presente. Então, esse texto bíblico de Gênesis 6, ele destaca a forma como Noé alcançou a graça diante do Senhor. Como ele alcançou a graça. Noé entrou para a história como o fundador de uma nova humanidade. Porque ele entrou para a história como fundador de uma nova humanidade. Por quê? Quem entrou dentro daquela arca foi Noé e sua família. E toda a raça humana havia sido eliminada por uma terrível catástrofe universal chamada dilúvio. Hoje nós estamos vivendo uma catástrofe que nós vivemos, que foi essa pandemia que mundialmente matou muita gente. Muita gente. E a igreja, ela se pôs de pé a orar, a buscar, a clamar a Deus, a invocar o nome do Senhor Deus. Então, o dilúvio, com exceção dele e de sua família, coube a Noé o título de progenitor da nova raça humana que sobreviveu ao dilúvio universal, porque ele obedeceu à voz do nosso Deus. É muito bom quando você obedece. É muito bom quando você escuta alguém falar com você, sendo usado por Deus. Se alguém te entrega uma profecia, um recado, uma mensagem, você deve aguardar. Não critique o profeta, não deboche do profeta, porque Deus ele tem seus meios, aleluia. Ele tem seus meios de falar, ele fala como ele quer, ele usa como ele quer, aleluia. Você vê que Deus, ele usou uma mula para falar com Balaão. Deus faz do jeito que ele quer. Deus usou Noé para alertar aquela humanidade inteira, porque Deus estava zangado com aquele povo. O Senhor estava falando que tinha se arrependido de ter feito o homem. Você pare e pense. Hoje, o mundo como está hoje, uma rebeldia terrível, uma falta de amor terrível, uma falta de caráter terrível. Então, Deus está zangado.
com esta nação. Deus está zangado. Por isso que ele manda que o povo, que a igreja ore, que a igreja busque a sua face. E aqui a palavra do Senhor diz que Noé, coube a Noé o título de progenitor da nova raça humana que sobreviveu a um dilúvio universal. Foi uma coisa universal. Essa pandemia é universal. Não é dizer que foi só em um lugar, não. Ela foi universal. Tem lugares que ela matou muita gente, deu uma parada e agora já começou de novo. Seu nome, Noé, significa repouso, consolo, descanso, o que condiz com a sua história dramática de sobrevivência ao tornar-se um consolo para toda a espécie sobrevivente na terra. E aquela espécie, aleluia, de sobrevivente, onde tinha os animais, quando o Senhor mandou que ele colocasse um casal de cada animais, porque Deus iria reconstruir tudo de novo. Mas a pessoa que ele usou foi Noé. Foi Noé. Mas antes dele tirar Noé da terra, no caso, botar dentro de uma arca, ele mandou Noé pregar para aquele povo, avisando. Por isso que lá em Mateus, quando o Senhor diz na sua palavra, que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé, que se dava em casamento, bebia, dançava, e o povo não estava nem aí. É igual hoje. O povo está pregando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, o povo não acredita. Ele não acredita. É igual essa pandemia aí. Estão dizendo, bota a máscara na cara, vai para a rua com a máscara, anda de máscara, e o povo não está nem aí. Vai para a rua, você vai na rua, você encontra um povo de máscara, outro povo sem máscara, porque eles não estão nem aí. Eles não estão dando crédito que essa pandemia aí, essa peste, ela mata, ela é traiçoeira, ela é perigosa. Então, eles mandam, bote a máscara, vai para a rua, use a máscara. Graças a Deus que muitos lugares estão abrindo, as igrejas, mas tem que estar com aquela máscara. Com a máscara. Então, aqui, a importância de Noé nas Escrituras. Noé viveu no meio de uma civilização pagã que estava prestes a ser exterminada pela terra. A ser exterminada pela terra. Porque a maldade humana havia enchido a medida de Deus. Quando Deus fala no capítulo 6, que ele fala 6:5, que ele diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Você pare para pensar que de Gênesis, a desobediência já começou lá com Adão e Eva. E foi prosseguindo. Aí chegou em Noé. Você vê como é que já estava aquela humanidade, aquele povo. Deus zangado, aborrecido. Aí como ele viu em Noé sinceridade,
escolhido por Deus, que era para pregoar aquele povo, enquanto ele construía aquela arca. Se não me falha a minha memória, a arca levou 100 e poucos anos ele construindo ali. Eu não sei como é que eram os tempos de antigamente, as datas, como é que era feito. Aí você vê aquele período de tempo, Noé ali construindo aquela arca e pregando. Olha, Deus vai acabar o mundo, olha, tá vendo essa arca aqui que eu estou fazendo? É para quem quiser se salvar do dilúvio, entrar nela. Aí o povo zombava dele, criticava dele, ria dele, chamava ele de louco. E aqui a Bíblia fala, lá em Gênesis 6:8, a Bíblia deixa bem claro que Noé era a única exceção disso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Não significa que Noé fosse perfeito, porque todos nós temos defeito, ninguém é perfeito, ninguém é santarrão, ninguém é santão. A gente luta, a gente vai vivendo o nosso dia a dia. Pai do Senhor, Kátia, a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a gente vai tentando no nosso dia a dia se aperfeiçoar, se dedicar, se esforçar para agradar a Deus, porque ele disse que Noé, isso aqui não significa que ele fosse uma pessoa perfeita. Você vê que quando a Bíblia relata para nós, que fala de Elias, quando diz que Elias era homem que orava, era o homem que orava muito, Elias. Mas a própria Bíblia diz assim para a gente, como Elias era cheio de defeito, como nós. Mas ele orava e Deus ouvia as suas orações. Porque ninguém é perfeito, perfeito só Deus, só Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. Ele é que não tem defeito. E a Bíblia relata que não significa que Noé fosse perfeito. E sim que Deus viu algo especial nele que o diferenciava de todos os seus contemporâneos. Deus via em Noé sinceridade, fidelidade. Eu falo muito de fidelidade, porque a fidelidade é uma coisa muito, muito importante na vida do ser humano. Você ser fiel com seu irmão, ser fiel com seu amigo, não pode ser infiel. E Noé, a Bíblia diz que Deus viu nele uma coisa diferente. Viu nele algo diferente na vida de Noé. E em Gênesis 6:9 está escrito: esta são a geração de Noé. Era varão justo, reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. A Bíblia celebra, em Gênesis 6:22, a Bíblia celebra a obediência de Noé, dizendo: assim fez Noé conforme tudo que ele mandou. Glória a Deus. Assim o fez. O projeto de construção da Arca da Salvação, ordenado por Deus, havia sido plenamente executado por Noé. Então Noé foi ele que construiu a arca. Em Gênesis 7:1
Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio de sua geração, dizendo: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Você vê que durante os anos todos, ele construindo aquela arca, ele permaneceu ali na obediência com Deus, para quando ela estava pronta, Deus disse para ele, Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio de sua geração. Porque se Deus visse que Noé também não estava sendo obediente àquilo que ele estava mandando, ia Noé com família e tudo também, igual o povo foi. Acabou. E acabou. E acabou. Aleluia. A Bíblia revela a dedicação de Noé ao Senhor, ao prestar um culto de adoração ao Senhor, edificando-lhe um altar em gratidão por tão grande salvação. O Senhor aceitou e aprovou o seu sacrifício. Aí você vai encontrar essa passagem lá em Gênesis 8, 20 a 22. Noé e sua família, no capítulo 9, versículo 1, Noé e sua família recebem a bênção da frutificação e da multiplicação para celebrar um novo recomeço para a humanidade. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Em Gênesis 9, 8 a 17, Deus celebra uma aliança perpétua com Noé e seus descendentes, utilizando o arco-íris colorido que aparece nas nuvens como símbolo universal daquela aliança. A Bíblia não oculta os erros de Noé, apenas revela que, embora fosse o fundador de uma nova humanidade, continuava ainda pecador, tanto quanto seus antepassados. Adão. Tal fato apenas reforça que Noé possuía algumas virtudes importantes. Porém, isso não era suficiente para torná-lo merecedor de tão grande salvação. Aleluia. O mérito foi da graça do Senhor e não de Noé. E não de Noé. Glória a Deus. Não obstante tudo isso, a Bíblia o celebra como herdeiro do mundo, o pregoeiro da justiça. Aí você vai lá para Hebreus 7, 11, aí você vai ver lá a galeria dos homens da fé, tudo por fé. Cuide da sua arca, que Deus colocou na sua mão. Zela dela. A sua arca é a sua família, que o Senhor deu para você construir a arca para colocar a sua família dentro dela. É que eu sempre falo, luta pelos seus. Se Deus te chamou, se Deus achou graça em você, se Deus achou graça na sua vida, em você ser a coluna da sua casa, da sua família, para pedir a Deus por ele, para você construir a sua arca, para colocar a sua família dentro da arca. Não saia da arca. Continue dentro da arca de Deus.
Você dentro da arca de Deus, você tem como, aleluia, colocar os seus lá também. Porque você está ali dentro da arca. Você está zelando pela arca. E aqui a história de Noé revela que Deus reconhece todo o nosso esforço. Se você se esforça para orar pela sua família, pelos seus, Deus reconhece. Para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse mundo, ele é perverso. Esse mundo é corrompido. Você abre a televisão para assistir um jornal, você fica horrorizada com tantas coisas acontecendo. Não tem mais fidelidade. O povo, um roubando o outro. Os hospitais, antes dessa pandemia acontecer, você abria a televisão, os hospitais só falavam, só andavam cheios. Era gente pelos corredores dos hospitais jogado. É sempre aquela mesma conversa. Os políticos batendo a mesma conversa da saúde. A saúde é uma coisa tão séria. Saúde é uma coisa que deveria ter mais respeito por ela. Porque uma pessoa sem saúde, ela se torna uma pessoa inútil, desprecavida das coisas, ela não tem força para nada. Mas a nossa saúde, ela é muito importante. E o que mais você vê nas televisão é reclamando da saúde. Hoje, por causa dessa pandemia, você não vê mais mostrar os corredores dos hospitais lotados. Só fala dessa pandemia, dessa pandemia. Você não vê mais. Mas isso sempre existiu, sempre aconteceu. Nós temos que ficar firme com Jesus, segurar na mão de Deus. Como diz aqui, olha, a história de Noé revela que Deus reconhece todos os nossos esforços para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida. Gente, o negócio é sério, é muito sério. Você tem que estar muito ligado com Deus, você tem que estar muito unido a Deus, porque é muita corrupção, é muita coisa errada das próprias igrejas, dos templos de Deus. A gente está vendo muitas coisas erradas. E aquele que ele diz Deus, olha, ele vê os nossos esforços. Hoje em dia, para você ser um crente fiel, tá difícil. Tá difícil. É o que diz aqui a palavra. Deus vê os nossos esforços e para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e perversa. Embora a nossa salvação esteja baseada em todos os méritos da graça divina. Aleluia. E não em nossa justiça. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, nós estamos vivendo uma época, igreja de Deus, que não está fácil, não. Hoje em dia, você ser um crente
fiel, fidelidade. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 37 anos de evangelho. Graças a Deus, até aqui me ajudou meu Senhor. Meu Senhor. E agora tem essas histórias aí que o povo inventaram, que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E a gente está vendo cada coisa. Eu fico só olhando. Só olhando. Gente, pessoas que eu conheci, que eu conheço. Do meu tempo de evangelhos, do início. Como eram e como são hoje. Quando eu olho, quando eu vou na rua, que às vezes eu olho e vejo, eu digo, eu não estou acreditando o que eu estou vendo. Mas eu, graças a Deus, graças ao meu Senhor, que eu venho tentando, porque não é fácil não. E aqui, olha, quando a gente lê aqui no versículo 7 de Gênesis 7:1, que diz, Noé e sua família entram na arca. E o texto do sermão aqui, ele diz que, fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. E tem mais, tem irmãs que elas não gostam quando a gente fala alguma coisa com elas. Elas não gostam, elas reclamam, elas falam mal da gente pelas costas e saem falando mal. E aqui, olha, o texto sagrado que lemos, percebemos um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia. Ele era diferente. Noé era um homem diferente. A Bíblia diz bem clara, ela é bem clara, que nós somos sal da terra. Eu, você, somos sal da terra, somos luz, somos espelho. Somos espelho. E ele diz que, olha, o segredo de Noé estava nessas três virtudes. Nessas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um varão justo, ele era justo, reto e andava com Deus. Essa era a qualidade de Noé. A virtude de Noé era essa. Era justo ele, né? Ele era reto e ele andava com Deus. E ele andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto é, amava a retidão, aborrecia o pecado. Noé andava com Deus, isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo estes requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. Hoje em dia, irmã, a realidade é essa. Você anda na rua, você não sabe mais quem é crente e quem não é. Essa é a realidade, gente. Antigamente você via a diferença. Hoje você não sabe. Você não sabe mais quem é quem. Porque o povo, eles não querem mais obedecer
as coisas de Deus como tem que ser obedecida. Eles querem servir a Deus de qualquer maneira. Mas não é assim que Deus quer. E olha que lá em Mateus, o Senhor fala da porta estreita e da porta larga. Ele fala das duas portas. A porta estreita, a porta larga. Eu prefiro viver na minha porta estreita. E aqui, olha, Enoque, homens que fizeram a diferença em sua geração. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Enoque. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivia, porque era um homem sábio, ajuizado e que tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Para o Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Para o Senhor, Fátima. Então, ele fazia a diferença, José. Aleluia. Ele tinha o Espírito de Deus. O Senhor era com ele. Samuel fez a diferença no meio de sua geração, porque era um homem honesto. Ninguém tinha do que acusar. Ninguém tinha do que acusar Samuel. Né? Jó era um homem sincero e reto, temente a Deus, que se desviava do mal e fez diferença no meio de sua geração. Também. Aleluia. Então Deus está olhando para dentro de nós. Ele vê a sinceridade, a fidelidade para uns com os outros. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida também. Eu ontem preguei aqui sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, a geração corrompida de Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Alguns tempos depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses 3 homens, olha, Deus testemunhou a diferença que tinha nesses 3 homens, que foi Noé, Daniel e Jó. Fizeram em meio à geração em que viveram. Aí você vê esse texto da Bíblia, da Bíblia, aí você fala assim, você tenta ser obediente, fazer aquilo que Deus quer de você, obedecer a palavra. Mas o povo hoje em dia ele não quer mais obedecer. Ele se pega naquele texto que diz que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas quando Ele quer apertar, quando Ele quer botar no eixo, Ele bota, Ele aperta. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Se você
está na presença de Deus, está buscando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua sinceridade com Deus. Aqui em Ezequiel 14, diz assim, ó, fala sobre a justiça dos castigos de Deus. E diz assim, ó, e vê ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, a palavra de Deus falando, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nociva, ali Marias, e elas se assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das férias. E aí o texto, quando você vai lendo ele continua dizendo, ainda que esses 3 homens, você vê, eram 3 homens que Deus deu testemunho deles, homens fiéis a Deus. Mas Deus estava dizendo ali que ainda que esses 3 homens tivessem, ele não tiraria, Deus, o castigo que ele tinha colocado sobre aquele povo. Deus livraria esses 3 homens, mas aquele povo Deus iria castigar. E você vê que Deus, o que é que Deus fez? Aleluia, com Noé. Deus livrou Noé e a sua família, mas aquele povo que não ouviu a voz do Senhor, Deus acabou com tudo. Deus acabou com tudo. Aleluia. E aqui diz mais ainda, nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, na qual devemos resplandecer como astro no mundo. Lá no Salmo, o Salmo primeiro, quando diz que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele fala naquele salmo lá, o Salmo primeiro, que Deus está falando que bem-aventurado, que tem pessoas que se assentam no meio, na roda dos escarnecedores. E aquele escarnecedor está ali, ele fala uma coisa, ele xinga, ele está ali fazendo coisa errada e o crente está ali sentado, dando risada daquilo que ele está fazendo de errado. Aí quando ele fala a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, quando ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Não é por isso, não é por essa palavra que eu estou lendo que você vai desprezar o seu amigo. Você tem um amigo que não é cristão, você vai desprezar ele. Não. Você vai vigiar aonde você vai andar, com quem você vai conversar, aonde você vai sentar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso.
saber com como você vai lidar. Você não vai virar as costas para uma pessoa que, principalmente no seu trabalho, que você está trabalhando ali, você lida com vários tipos de pessoas. Então você não vai se afastar daquela pessoa que está ali, só porque ele não é um cristão, não. Você vai sentar, você vai estar com ele ali, mas saber como você vai conversar com ele. Você vai mostrar para ele o seu testemunho de cristão. Uma certa vez eu trabalhei com uma moça, tem muitos anos, isso. E eu trabalhava com ela de costura. Era muitas máquinas que ela tinha dentro da casa dela. Era tipo uma fábrica. E ela pegava roupas de fora, eles traziam as fábricas, traziam aquelas roupas para montar ali. Então, eu comecei a trabalhar com aquela moça ali naquela época, eu precisava. Mas aquela moça, ela falava tanto palavrão, ela xingava tanto, ela fumava muito. Mas chegou um tempo que ela começou a me observar, me observar o meu comportamento. E ela passou a diminuir aquele gesto que ela fazia. Então ela chegou a um ponto dela dizer, quando a crente estiver aqui, eu não posso xingar e nem posso falar mais essas coisas, porque a crente está aqui. Eu tenho que respeitar ela, porque ela é crente e ela é diferente da gente. Chegou a esse ponto dela falar isso. E enquanto eu estava ali com ela, costurando, ela não falava mais aquelas coisas, porque ela passou a ver o meu comportamento ali entre elas. Se eu entrasse na onda dela, começasse a rir daquelas coisas que ela falava, aquelas coisas horrorosas, começasse a rir, ela ia dizer, sabe o que ela ia dizer? A crente está gostando. Ia continuar falando. Mas quando ela percebeu, que ela viu meu comportamento, que era diferente do dela, ela começou a mudar o dela. Ela falava, mas não comigo mais perto dela. Então, nós precisamos fazer a diferença. Foi o que aconteceu com Noé, que aconteceu com Daniel. Daniel fez diferença. Jó fez a diferença. E aqui para nós encerrar, aleluia, para a gente encerrar, como diz aqui, nós também fomos chamados para fazer a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida, em que vivemos, na qual devemos resplandecer como astro no mundo. E aqui tem uma conclusão, que até conta aqui nessa conclusão, que diz que um certo pastor contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, as suas penas permanecem brancas. Foi o que eu acabei de falar. Eu trabalhando no meio, naquela fábrica ali, com aquelas mulheres, e não me contaminei com elas. Eu estava ali no meio delas, um povo que não era cristão. Como diz aqui, as garças, ela pisando na lama, suas penas permaneceu branca. Ela não se sujou. Ela não se suja. Ela pisa na lama, mas não se suja. Você tá num ambiente que só tem corrupção, mas você não se contamina.
Esse é o segredo da história, do texto, fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Aleluia. Calçados com os sapatos da preparação do Evangelho, da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. É o que nós estamos fazendo. Estamos no mundo, como diz a própria Bíblia, o próprio Jesus, quando ele diz, está no mundo, mas não é do mundo. Você está no mundo, mas não faz parte do mundo. Você está aqui no mundo para ganhar almas, para cuidar da sua arca, da sua família. É isso que Deus quer de nós. Cuide da sua arca como Noé cuidou da arca. E quando a arca estava pronta, quem foi que subiu primeiro? Quem foi que entrou? Foi Noé e sua família, pela sua obediência. Porque a Bíblia diz que era homem reto que andava com Deus. Com Deus. Então nós precisamos obedecer a Deus. Não se misture em conversa jogada fora, como diz o povo lá fora. Porque eu estou ligadinha. Eu estou ligadinha no que Deus vem falando com o seu povo. E observe bem uma coisa. Quando Deus usa alguém para falar com você, profetizar, se você tiver errado, você não vai aceitar o recado. Você vai até debochar e criticar do profeta. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, agora aí, ultimamente, que está acontecendo uns fatos aí, daquela cantora, né? Aquela cantora, que ela chamou a profeta do cão, do diabo. Ela criticou, a mulher estava entregando o recado para ela, que Deus tinha mandado, alertando, Deus estava alertando. E ela ainda assim empolgou, o Senhor botou o orgulho na frente dela, empinou o nariz e chamou a mulher de profeta do cão. Deus estava falando a verdade, Deus estava usando a profeta. Se ela tivesse se humilhado diante do Senhor, tivesse se humilhado, tivesse recebido o recado, Deus teria dado um grande livramento em toda a sua vida. É muito bom você ouvir Deus falar e obedecer. Porque a Bíblia diz para você julgar a profecia, não o profeta. Você criticar o profeta está errado. Você tem que julgar a profecia. Eu sempre falo aqui. As coisas de Deus, quando Deus fala para você, ela vem de acordo com aquilo que você está vivendo. De acordo com aquilo que você está passando. Porque se Deus está alertando você, para você cuidar do seu casamento, é porque Deus já está vendo lá na frente que o inimigo, ele já está armando um laço para laçar o casamento, para destruir o seu casamento.
Então, quando ele alerta, o que é que você faz? Você corre. Ah, mas meu casamento está direito, está bem, está bem. Mas o inimigo, ele arma as suas ciladas. E se não vigiar, ele passa a perna. Então é muito bom, irmãos, a gente ouvir Deus, guardar as palavras de Deus, Deus falar, obedecer. E sempre que você receber um recado, avalie sempre dessa maneira. Veja se está de acordo com aquilo que você está vivendo, está passando. Vem de acordo com aquilo. Foi assim que o Senhor me ensinou. De acordo com aquilo que eu estou vivendo. Domingo mesmo, na minha igreja, eu recebi um recado de Deus. Quando aquele irmão, o pastor, falou aquilo para mim, eu disse, é Deus purinho. Porque é de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Então, observe muitas coisas que Deus fala para você. Preste muita atenção. Aleluias. Porque Deus, ele é fiel. Eu vou ler só esse textozinho aqui para a gente orar, tá? Nós vamos orar. O Salmo primeiro que eu falei aqui para encerrar essa palavra, para a gente fazer a oração, quando fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ela fala aqui lições espirituais que nós tiramos da árvore. Quando ele diz aqui, ó, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual foi dar ao seu fruto na estação, a própria cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui, tá? Amanhã, às 9h30 da noite, porque amanhã é culto na minha igreja. Eu vou à igreja no nome de Jesus, tá? E nós vamos ler mais, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta noite. Que Deus abençoe cada irmã que esteve presente. Compartilhe esse vídeo nesta noite, tá? Não esqueça de orar lá no grupo Jardim de Oração e Cura, tá? Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Que o Senhor nos dê força, saúde. Nos dê uma noite de sono tranquila, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, visite a vida das tuas servas, a família, a casa, o lar de cada uma. Que o Senhor entre com as providências do céu, naquilo que for necessário e preciso. Em nome de Jesus. Visita os hospitais, os leitos de dor. Senhor, toma cada um na palma da tua mão. Em nome de Jesus.